A gente vai ler o texto em 1 Coríntios capítulo 12. Está sendo projetado ali para a gente ganhar tempo. Amém? Então vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui eu quero fazer um ponto que Paulo ele adverte a igreja para não ignorância a respeito desses dons. A palavra de Deus fala em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Em João 8,32 a palavra vai dizer que conhecereis a verdade ela vos libertará. Apóstolo Pedro ele vai advertir o que? Irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Então o conhecimento ele é importante também a respeito dos dons espirituais. Seguindo o texto, diz assim: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos nos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, ele é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, ele é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra o mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Até aí você pode se assentar, glória a Deus. Dons do Espírito Santo é uma matéria subdividida da matéria pneumologia, pneumatologia. Existe esse livro que ele é muito importante, de onde extrair muita informação, e eu posso deixar aqui depois para vocês estarem tirando dúvida e entendendo se querem adquirir ou não. E esse outro livro, que é do Drummond, um pastor muito amado e querido, que na verdade iniciou o nosso seminário aqui, né? Foi com ele, Raquel, foi uma bênção aqui o tempo quando ele esteve aqui conosco, mas ele foi levado pelo Senhor. Mas ele deixou esse livro aqui de dentro para fora, que é o que? Como ser direcionado pelo Espírito Santo, como você entender aquilo que está dentro de você e você conseguir fluir através dele, através dessa manifestação e manifestar o Espírito Santo aonde você estiver. Esse livro ele é muito bacana, muito gostoso de se ler e ele te apresenta a figura do Espírito Santo. Então, se os dons são do Espírito Santo, nós precisamos entender quem é a pessoa do Espírito Santo inicialmente, amém? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é apresentado na palavra de Deus por várias formas, sendo uma pomba incorpórea, como um fogo, como um vento, mas ele não é todas essas coisas. Ele é apenas uma pessoa, não apenas uma pessoa, ele é a terceira pessoa da divindade. Então o Espírito Santo ele é Deus, mas ele é uma pessoa que se relaciona com cada um de nós. Nós temos que aprender a respeito do Espírito Santo, que nós temos que nos colocar à disposição a nos relacionar com Ele, a buscar intimidade com Ele. E o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele possui sentimento, ele possui tempo de qualidade, e nós temos que buscar isso, nos aprofundar nisso. Volta um pouquinho, Paulo, aí você adiantou um pouquinho o slide. O Espírito Santo, ele na sua palavra, ele é traduzido por uma palavra no original, paracletos. Paracletos, que quer dizer várias coisas, dentre elas, conselheiro, consolador, o Espírito da verdade, aquele que anda perto, aquele que advoga. Várias coisas através do original querem dizer a palavra paracletos. E aqui, onde está traduzido, é exatamente essa palavra que está sendo inserida aqui. Paracletos quer dizer tudo isso. O Espírito Santo realmente é aquele que está perto, aquele que está dentro, é o Espírito da verdade, é o Espírito do amor, ele é o Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo devidamente apresentado, nós podemos caminhar a respeito dos dons que são de quem? Do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque ali, no verso 7, onde nós lemos, a palavra vai dizer que não é dada a cada um de nós os dons. Se você já ouviu em algum lugar, alguma pessoa dizendo, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de palavra de conhecimento. Na verdade, ele não tem um dom, porque o dom não é dele. Eu tenho um carro, e o meu carro é meu carro, e eu posso pegar a chave do meu carro e usar conforme eu quiser. Eu pegando a chave do meu carro, posso pegar ele agora e dar um passeio, e eu vou estar utilizando ele da forma como eu quiser, amém? Só que o dom do Espírito Santo é do Espírito Santo. O que ele nos dá, irmãos, a cada um conforme o teu Espírito? A manifestação. Não é um dom em si, o dom é do Espírito Santo, mas a manifestação, ele flui através da vida da Zezé, através da vida do Irlan, que é profeta, glória a Deus, ele flui através da vida da Carol e de cada um de nós, assim como a praça. Então, a manifestação, ela é distribuída, e assim nós vamos ver adiante. Pode passar, Léo. Não, pode ir para frente. Glória a Deus. Aqui existe um candelabro, irmãos. Lembra que eu falei que existe muitos símbolos a respeito do Espírito Santo? Este é um dos símbolos, e ele se encontra lá no tabernáculo, ali no lugar santo, um lugar que ele antecede ao Santíssimo, lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Nesse lugar, esse elemento, ele se encontra lá. E qual a funcionalidade desse elemento? Qual que é a propriedade dele? É de iluminar o local. Ali não existe janela, não existe luminosidade naquele local. Então, assim, para se haver luz, revelação, esclarecimento da onde o sacerdote se encontrava, usava-se o candelabro. As pessoas ali, parte do povo, traziam elementos que era o óleo para poder manter esse local. E quem mantinha esse local era o sacerdote. Ele repunha o óleo ali para que o fogo não se apagasse. Amém? Esse candelabro, você pode perceber que ele tem uma haste central, e ele tem 3 hastes para a direita, 3 hastes para a esquerda. A especificação desse elemento está lá em Êxodo. Em Êxodo Deus vai revelar a Moisés como seria o tabernáculo, e a especificação dele é um elemento de ouro maciço, pesava mais ou menos 43 quilos, e esse elemento, ele possuía 3 hastes de um lado, 3 hastes de outro. Em cada haste, uma folha de amendoeira, e ali, na verdade, 3 folhas de amendoeira, você pode perceber ali 3 nós em cada haste, são 3 folhas de amendoeira. Cada haste dessas 3 folhas dá o quê? 9, um equilíbrio perfeito, onde a gente percebe os dons do Espírito Santo e também o fruto do Espírito e suas características. Existe um equilíbrio perfeito entre o divino e o humano nessa parte aí. O Espírito Santo, ele atua através da minha e a sua vida. É uma parceria entre o humano e o divino. É uma inspiração através do divino que vai usar a minha e a sua vida para poder se manifestar na terra. Amém? Então, através dessa haste aí, nós podemos entender quais são os dons, que são 9, como nós lemos. A partir daí também 9 características do fruto do Espírito. Quando eu era criança, eu participava da aula das crianças, né? E ali as crianças são ensinadas a respeito dos dons espirituais também, assim como o fruto do Espírito. Só que eles ensinam de forma lúdica, eles ensinam de forma bem legal. Não sei se todos conhecem aqui, mas eles ensinam através de músicas. E música é uma forma muito legal de você aprender as coisas. Muitos autores de canções cristãs utilizam a música para decorar e para recitar a própria palavra. E ali uma música muito interessante que me marcou até hoje, e até hoje eu tenho conhecimento a respeito dos dons espirituais através das minhas professoras na escola bíblica dominical, e eu quero te ensinar hoje de manhã. Então, se você sabe, vamos cantar comigo assim: dons do Espírito Santo, bênçãos que eu almejo tanto, são como pedras, o pessoal conhece aí, como o perfume das rosas, sabedoria, ciência e fé,
dons de cura e maravilha, profecia, discernimento. Ó, vamos aplaudir a turma que manja aí. Ô, glória! Bênção. Tá lembrado, Lipe? Não era assim? Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz. Não fica na minha voz não, que é feia mesmo. Vamos embora. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Galatas 5:23. O 22 é o fruto do Espírito. Então está devidamente ensinado o que se ensina na escola ali, na classe das crianças. Então você que é pai, não perca mais a EBD e traga seu filho, porque assim ele vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Pode passar aí, o Paulo, Léo. Então, como dividimos os dons do Espírito Santo? Em 3 categorias, basicamente. Para facilitar, essas 3 categorias não estão explicitamente na palavra de Deus, amém? Mas os dons que se assemelham na sua característica, nós dividimos em 3 grupos. O primeiro deles, dom do conhecimento ou a revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, ou distinção entre espíritos. A segunda categoria é os dons de fala, ou dons de vocabulário, línguas, interpretação e profecias. Aqui variedade de línguas, porque existe uma diferença do falar em línguas. Outra categoria é os dons de poder, fé, cura, milagres, amém? Você pode perceber que são 9 os dons, e nós temos 1 hora, então eu vou me ater a alguns que são mais, vamos dizer assim, não tabu, né? Mas são mais discutidos no nosso meio, tá bom? Então vamos lá, pode passar aí, ô Paulo. Dons do conhecimento, ou dons de revelação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 16 vai dizer o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, uns tem salmos, aqui está ruim de ler, uns tem salmos, outro tem doutrina, este traz a revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Mas ali Paulo está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que não era ignorante a respeito da manifestação dos dons, amém? Mas era uma igreja que fluía através de todos os dons, só que de forma desordenada. Então a carta aos Coríntios é o quê? É uma carta para a instrução de como utilizar os dons, como se manifestar nos dons, porque eu não sei se você sabe, para você entender como é fluir nos dons, você precisa fluir, você precisa se aventurar no Espírito Santo e se deixar disponível para ser usado. Você precisa pedir, você precisa querer, Espírito Santo, me usa nessa área, e assim ele vai fazer, só que não é de forma desordenada. Paulo vai instruir, a partir do capítulo 14, como deve ser o dom de profecia, quando um se levanta, outro se cala, para que se entenda a profecia, e assim ele vai dizer, levante-se 2 ou 3, e tudo mais. Mas aqui ele está falando, Rafa, mas parece que existe um outro dom, um 10º dom, um dom de revelação. Não é um 10º dom que ele está falando, são dons que se assemelham, um grupo de dons, que são esses: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então esse grupo são 3 dons que se assemelham no seu propósito, amém? Como que esses dons se manifestam, Rafa? Através de visão, sonho, testemunho interior, ou intuição no espírito. Você já pode perceber que alguém no nosso meio já deve ter falado: tive uma intuição, senti algo de Deus, não é assim? Estou sentindo algo aqui, e aí libera uma palavra. É assim que nós entendemos esse testemunho. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 27, para a gente entender o que é testemunho interior, o que é essa intuição no espírito.
Se você for achando aí, você dá glória aí. Glória, amém, aleluia. Paulo tem um testemunho aqui na Atos capítulo 27, a partir do verso 9, tá bom? Opa. Diz o seguinte: passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo, ou estou sentindo, que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então cuidado, estou sentindo aqui no meu espírito, amém? E como aquele porto não era cômodo para invernar, pois os mais deles foram de parecer para que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do couro, e invernar ali. Não, aqui não precisa não, é só ter aquele ali mesmo. É isso aí. Então Paulo está falando a respeito disso. A gente está falando na passagem onde existe um naufrágio ali no navio. Paulo estava preso, e ali depois do naufrágio ele é salvo e ele se encontra na ilha de Malta, amém? Então os irmãos podem ler depois, mas aqui nessa passagem, Paulo ele tem um testemunho interior. O Espírito Santo comunica a Paulo um conhecimento, uma palavra de conhecimento. Olha, vai haver alguma coisa aqui, vai haver um momento aqui de dano, e não só para a embarcação, também para a comida, mas para nossas vidas. Paulo não tinha compromisso com esse conhecimento e reteve. Ele pegou esse conhecimento, ele tinha uma responsabilidade, porque o Espírito Santo o comunicou, e ele externou. Ele falou para aquela que era autoridade naquela embarcação, e o centurião ele não deu a mínima a ele, porque ele era um preso. Então ele não teve responsabilidade com isso. Por quê? Porque ele liberou a palavra que foi dada a ele, foi comunicada a ele. E nisso, ignorando a orientação da parte do Senhor, a embarcação ela sofreu uma tempestade ali. Houve uma tempestade que levou eles a ser naufragados ali. E encontra-se Paulo agora na ilha de Malta. Existe um fim proveitoso no dom, como nós lemos ali também no verso 7 de Coríntios. O fim proveitoso é que, nesse momento, o centurião e todos os seus soldados, eles têm uma ideia. Olha, como a embarcação ela vai naufragar, vamos matar todos os presos para que eles não fujam. Só que o centurião naquela hora ele lembra da palavra de Paulo, e ali ele solta Paulo, e Paulo ele é um sobrevivente, um preso sobrevivente dessa embarcação, amém? Então aí é um exemplo na Bíblia sobre testemunho interior. O testemunho interior, ele é como o dom se manifesta. O dom, na propriedade, é uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. A gente vai se ater mais na palavra de sabedoria e de conhecimento, porque são dons que se assemelham. Então muitas pessoas existem uma grande dúvida, o que é um, o que é outro, mas basicamente a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Já a palavra de conhecimento é mera informação, é uma informação nos comunicada. Nesse momento foi uma informação, foi uma palavra de sabedoria dada a Paulo, porque ele teve uma palavra de conhecimento, e a partir desse momento ele gerou um conselho àquele centurião. O pastor Luciano Subirá, ele acaba ensinando que a palavra de sabedoria é o mais preditivo entre esses grupos de dons, porque a palavra de sabedoria, ela revela aquilo que há de acontecer, algo futuro. Já a palavra de conhecimento não é uma palavra de conhecimento, uma comunicação de algo que é presente ou no passado. Então nisso a gente consegue perceber, e existe algum exemplo bíblico. Vamos ver a palavra de sabedoria lá em Gênesis, capítulo 41, abra comigo aí, para a gente ler o que aconteceu ali. José era um homem muito sonhador. Quantos lembram disso? 41, 25. Amém? Diz assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que Deus há de fazer, notificou a Faraó.
E 7 vacas formosas são 7 anos, de 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras, feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois destes levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, mas por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, Faraó. Portanto, Faraó, se proveja, aqui é o conselho, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontem um trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será mantimento e provisionamento para toda a terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Ali existe um sonho de Faraó. Faraó sonha com 7 vacas magras, miúdas, né? E elas devoram 7 vacas gordas. É o mesmo sonho também de 7 espigas grandes e fartas, e 7 espigas miúdas que as devoram. E ali os seus magos, os seus videntes não sabiam como interpretar esse sonho. Não vinha a interpretação, e Faraó ali, ele fica indignado. Já o copeiro e padeiro lembrava que aqui José tinha interpretado o seu sonho na prisão, porque estiveram com ele na prisão, mas esqueceram de comunicar ao Faraó sobre isso. Agora o Faraó, no seu momento ali de sonho, né, dormindo, ele tem esses sonhos e ninguém consegue interpretar. Então vem o copeiro ou o padeiro, não lembro, ele chega ao seguinte, fala assim: eu lembro de um que interpretou os nossos sonhos na prisão, e aconteceu conforme ele disse, posso chamá-lo? Ele manda chamar. E aí nesse momento existe agora uma palavra comunicada a José, uma palavra de sabedoria, e nesse momento ele interpreta o sonho do Faraó. Interpretando o sonho do Faraó, ele é seguido de um conselho. É um seguido de conselho que Faraó fala: muito bem, esse conselho é sábio, vou fazer isso, e esse homem sábio está na minha frente, não tem mais ninguém sábio como tu, então você que vai governar. Então você percebe que o dom por si só, ele não é vazio. O dom, quando ele é manifestado, existe um fim proveitoso. Quem ganha com isso? O reino de Deus. O reino de Deus ganha com a manifestação do dom. Então, nesse momento, o reino de Deus ganhou, toda a terra ganhou, porque José ali foi colocado como governador de toda a terra do Egito. Amém? Palavra de sabedoria. Tá, Rafa, mas nos nossos dias, como que a gente identifica a palavra de sabedoria? Olha, ontem mesmo eu estava conversando com o Júnior, que toca louvor. Ele casou recentemente, lá na Barra, teve um culto Somos Um. E ele estava falando que a esposa dele é uma esposa de oração. O Senhor usa ela através dos dons. E ele estava falando a respeito de um episódio que aconteceu. E ali ele falou sobre que seria uma profecia. E nesse momento, não é querendo ser chato, eu corrigi ele. Isso foi uma palavra de sabedoria. Mas ele falando o seguinte: olha, eu estava no meu carro, eu estava no sinal. E nesse momento, era de manhã, eu estava trabalhando, eu estava ali na Lindenberg. Só que a minha esposa, ela estava no seu momento de oração. E no seu momento de oração, ela tem uma palavra de conhecimento ali. Ele não falou dessa forma, né? Mas ela tem uma intuição, e ela me liga e fala assim: Júnior, onde você está? Eu estou na Lindenberg e estou no carro, no sinal. Sai do sinal agora e vai para o acostamento. Por quê? O que está acontecendo? Não, eu estou sentindo aqui no meu espírito que é para você fazer isso, porque o espírito está me comunicando. E nesse momento ele vai ao acostamento. Não deu nem, passou alguns segundos, uma carreta passou lotada no sinal vermelho. Isso é uma palavra de conhecimento.
seguida de conselho. Logo, é uma palavra de sabedoria. Isso acontece em todos os tempos, irmãos. Isso acontece em todo o tempo, por quê? Porque nós precisamos estar disponíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele não vai gritar. Ele não vai gritar e falar assim, Cláudia, Claudinha, está ouvindo daí? Ó, vai acontecer tal coisa. Não, ele vai falar com quem está perto. Ele vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai falar com quem está buscando ali, quem está buscando relacionamento. Não é assim? Se você está na mesa com alguns amigos, se você tem um tempo de qualidade, se você passa um tempo, eu passo muito tempo com o Tiagão, que a gente malha muito tempo junto, a gente corre junto, a gente se abraça, a gente faz um monte de coisa junto. E aí a gente passa muito tempo. Então, muito das coisas que a gente conversa, eu poderia estar comunicando com outras pessoas, mas eu tenho mais relacionamento, eu te falo hoje, varão. Isso que te digo. Relacionamento com ele. Então, se eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade, é mais fácil eu comunicar a ele do que uma pessoa que está longe, sim ou não? Assim é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos. Está me entendendo? Não é difícil. Palavra de conhecimento, Carol também tem um exemplo, mas eu vou falar de Carol não, senão fica muito tempo. Lembrei aqui, mas não vou falar dela não. Vou falar dela no palavra de conhecimento aqui. Deixa de sabedoria, já foi. Entenderam, né? Sabedoria? Vamos ver na palavra de Deus, a respeito da palavra de conhecimento? Abra lá em Atos 10. Vamos entender ali um exemplo. Existem vários, né? Esse é um deles. Acabou os marcadores, eu peguei um monte de papelinho para poder marcar na minha Bíblia, ó. Vai, varão, o que houve aí? Foi arrebatado? Volta aí, Léo. Dormiu? É o 10. Ô, Léo, me ajuda aí, que eu não marquei aqui não. Deixa eu ver aqui. Obedeceu? Não é esse não, Vaso. Vigia, hein, Vaso. Cadê o slide? É isso mesmo? É o slide, varão? Aí. Tá, vou aqui então. 9. Amém? Diz assim: e no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos, e viu ao céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis na terra e ave do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não façais tu comum ao que Deus purificou, toma. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tomou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio e pararam à porta, perguntando pela casa de Pedro. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha sobrenome Pedro, se moravam ali. Até aí acho que está bom. Ali Pedro, ele vai ao seu momento de oração, ele sobe ao terraço, e ali existe uma palavra de conhecimento, existe uma informação. Deus comunica a Pedro algo, através de visão. Ali é repatado os seus sentidos, e Pedro, ele tem uma visão a respeito desses animais imundos, e Deus tocando, purificando. O que seria essa visão? Ora, é complicado você dizer o que vai acontecer, mas aqui vai um detalhe muito importante, uma informação para nós podermos fluir a respeito desse dom.
Quando a palavra de conhecimento ela nos é comunicada, nós precisamos ficar atentos ao que Deus quer falar. Nós precisamos nos mover em direção aonde Deus está mostrando. E Deus está mostrando algo que não era comum para os judeus. Não era comum tocar em animal imundo, muito menos comer. Por isso ele até adverte Deus. O varão é ousado. O que é isso, Senhor? Eu vou comer um negócio que é imundo? Jamais. Rapaz, presta atenção na minha palavra. Naquilo que eu toquei não é imundo. O que eu toquei é puro. Come. E ele tem essa informação. A partir deste momento, chegam homens na sua casa perguntando sobre ele. Esses homens, ele percebe, eles não são judeus, são gentios. Aí, nesse momento, Pedro se move como? Ora, se ele está me apresentando aquilo que os gentios comem, aquilo que nós não comemos, mas eles comem, eles estão na minha porta, o que eu vou fazer? Eu vou me mover, eu vou com eles. Eu não sei o que vai acontecer, mas a revelação ela é progressiva. Deus trata assim com todos nós. Deus trata assim desde o princípio na sua humanidade. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, não vai para Canaã, lá vou fazer isso, não. Ele dá parte da informação e nós precisamos nos mover em fé. A partir do momento que nós nos movemos, a revelação ela é progressiva. João capítulo 4, Jesus está ali. Não sei se vocês já viram aquele seriado The Chosen. Quem já viu? Muito massa. Eu te oriento a assistir ali, é muito legal, bem verídico a palavra de Deus. E ali, no The Chosen, tem uma parte, que é a respeito desse capítulo 4 do Evangelho de João, que eles estão indo para um local, também agora não lembro onde, mas Jesus ele tem um testemunho interior. Ele tem ali uma intuição que ele precisa passar, uma palavra de conhecimento onde ele precisa passar por Samaria. Agora pergunta, Jesus, ele sabia que ali em Samaria haveria uma mulher samaritana que estaria ao poço às 12 horas e tal, e tarará. Ele sabia disso, irmãos? Jesus não sabia. Jesus não sabia porque a revelação é progressiva. Ele andou aqui na terra como homem. Mas ele não era Deus? Mas ele esvaziou de toda a sua glória. Não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, andando em forma de figura humana. Então, assim como ele andou e assim como ele fluiu através do Espírito Santo, eu e você podemos fluir. Porque ele mesmo disse que vocês fariam as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores. E ali, Jesus não sabia, mas ele fala assim, eu preciso passar por ali. Ele é demonstrado pelos seus próprios discípulos. Mas ali é um caminho mais perigoso, é um caminho mais curto, Senhor, mas é mais perigoso. Vamos passar aqui, vamos rodear aqui, porque aqui é mais fácil. E aqui nós vamos fazer essa segurança. Não, eu preciso passar por lá. Eu preciso me mover através da palavra que Deus me comunicou. Então Jesus vai. No momento que ele chega lá, ele despede seus discípulos e fala assim, olha, vai, compra comida para nós, eu preciso permanecer aqui. Nesse momento aparece uma mulher. Na hora que aparece essa mulher, ele ali entende nessa mulher e começa um diálogo entre ela. E nesse diálogo, a revelação de Deus a respeito dessa mulher, ela é progressiva. E ele fala assim, olha, vai buscar água, seu marido, ele fala, eu não tenho marido, disseste bem, já tiveste 5, e esse que você está não é seu. E aí começa esse diálogo, e ela fala assim, vejo que tu és profeta. E a partir desse momento existe uma oportunidade de evangelizar, de falar, de manifestar esse dom e poder evangelizar. Existe um fim proveitoso no dom. Qual é o fim proveitoso? Essa mulher foi a maior evangelista de Samaria, ela saiu falando para todo mundo. Todo mundo onde ela passou, ela saiu falando desse Jesus, desse Messias, que chegou e tudo mais, o Rei de Deus chegou, e ela saiu falando para todo mundo. Existe fim proveitoso nisso. Pastor Luciano Subirá fala a respeito de um testemunho da pamonha. Eu já contei esse testemunho em alguns momentos, não sei se vocês conhecem. Quantos aqui conhecem o testemunho da pamonha? Ninguém? Então, novidade. Tem 3 pessoas. Glória a Deus. Não me corrige não, hein? E é muito legal esse testemunho assim, porque comunica bem esse dom.
O pastor, ele acorda um belo dia salivando, com uma grande vontade de comer pamonha. Eu nunca vi essa vontade, mas ele teve essa vontade. E existe um detalhe interessante no testemunho dele, é que ele detesta pamonha, ele não gosta de pamonha. Mas ele saiu salivando na pamonha. Eu preciso comer uma pamonha. E nessa época, irmãos, ele era meio gordinho. Então ele já levantou, acho que já querendo detonar umas 10 pamonhas. Ele já, né? Meu Deus, pamonha, eu não gosto de pamonha, mas se tiver 10 vai fácil, né? Meu pré-treino. Aí ele está ali, ele se arruma para ir trabalhar, ele sai no seu carro, e no momento que ele sai nas ruas ali, ele encontra uma quitanda, uma lojinha de pamonha. E nesse momento ele para o seu carro e ele vai até a lojinha de pamonha. Entenda, irmãos, quem é espiritual, ele discerne as coisas pelo Espírito. E se você é espiritual, você é filho de Deus, você se move em Espírito. Se você se move em Espírito, você está entendendo que Deus está querendo comunicar alguma coisa. Olha, eu não gosto de pamonha, eu estou salivando por pamonha, Deus está querendo falar alguma coisa. E ele vai, o quê? Encontra aquilo que Deus está mostrando. Existe uma lojinha de pamonha, eu vou parar na fila dessa lojinha de pamonha. E ele vai até essa fila. Ao momento ele chega na fila e vai chegando a vez dele. E na hora que ele chega na vez dele para pedir, ele pede as pamonhas que ele gostaria de comer, creio que sejam muitas. E nesse momento ali, ele recebe as pamonhas em sua mão. Quando ele recebe a pamonha na sua mão, a vontade de comer pamonha cessa na hora. Acabou a vontade de comer pamonha. Sumiu. E ele está com um saco de pamonha na mão. O que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento é igual segue um tiroteio. O que eu vou fazer? Começa a procurar por lado. O que está acontecendo aqui? E agora eu começo a me discernir. Olha, Deus está querendo comunicar, a revelação está sendo progressiva. O que Ele está querendo nos dizer aqui? E ele está com um saco de pamonha. Quando ele olha para o lado, irmãos, na calçada existe um irmãozinho sentado ao meio-fio, com os olhos fixos no saco de pamonha dele. Ele olha para aquele rapaz, ele olha para o saco de pamonha e ele entende no seu espírito: agora eu preciso me mover até aquele rapaz. No momento que ele se move até aquele rapaz, ele chega perto, ele fala: você quer as minhas pamonhas? Ele fala assim: não, obrigado, e vira o rosto. Nesse momento ele fala o seguinte, o Espírito Santo comunica com ele, parte progressiva da revelação: olha, diz para ele que eu estou mandando entregar as pamonhas. E nesse momento ele fala para aquele rapaz: eu não estou te oferecendo, eu estou te dando porque o Espírito Santo, Deus está querendo te mandar essa pamonha. Ele mandou comprar e te entregar aqui. Nesse momento esse rapaz começa compulsivamente a chorar, em prantos. Aí, já está fácil, né, irmãos? É só sentar e evangelizar. Ali, pastor Luciano senta, ouve aquele rapaz, evangeliza, e esse rapaz, ele se converte ao Senhor na sua igreja. Existe um fim proveitoso ao dom, ou seja, o reino que ganha com isso. O rapaz foi evangelizado, existia uma palavra que precisava ser comunicada, esse rapaz precisava ser restaurado, precisava ser curado, então foi através desse dom que Deus moveu, passou da sua casa até aquele lugar onde ele não estaria. Amém? Eu gosto de falar a respeito desse testemunho, porque Carol também, ela sonha muito, né? Zezé que vai gostar disso. Ela sonha muito, e certa vez ela sonhou, e ao acordar, você está aí, né, amor? Vou te denunciar. E aí o que acontece? Ao acordar, ela vira para mim, irmãos, veja a audácia da mulher. Ela vira para mim e fala o seguinte: ela sonha com um carro branco, bonito, aquele Jeep Compass, branco, entendeu, irmã? Maravilhoso. E ela sonha com esse Jeep branco, bonito. Ela vira para mim: ai, glória a Deus, você vai me dar um carro novo, você vai me dar um carro novo. O que é isso, mulher? Logo pela manhã, já com essas palavras tortas. Aí ela fala o seguinte: não, que eu sonhei com um carro branco, e eu sonhei que tinha um carro branco, quem pode me dar o carro branco é você. Não, pera lá, não é bem assim não. Ó, carro branco, vamos lá, vamos entender isso aqui melhor aqui. Se existe um carro branco, agora você precisa se mover em relação a isso. Existe alguém
que tenha um carro branco que você conhece, existe alguma pessoa, fique atenta ao que Deus vai mostrar, porque pode ser que uma pessoa com um carro branco que você sonhou exatamente possa ir de encontro e você ainda ter essa palavra, inicia algum diálogo, não sei, uma intuição que Deus vai te revelar, e ali algo vai acontecer. Agora esquece esse negócio que eu vou te dar carro branco, cara. Entendeu? Não tem nada a ver, esquece, lavo minhas mãos. Então isso aconteceu. E é um exemplo, irmãos, para quê? Para que nós possamos fluir através dos dons. Assim, os dons espirituais, eles são nos dados a manifestação, mas nós precisamos entender como esse dom flui. Nós precisamos buscar o conhecimento, mas não só conhecimento, nós precisamos ser discipulados nessa área também. Olha, o ministério, a Fabi aqui, ela ministrou sobre o ministério do profeta, né? Só que não deu muito tempo, não é, Fabi? Só que o ministério profético, ele é algo acima do dom de profecia. A gente vai chegar lá. Mas é algo acima, porque no Antigo Testamento, os profetas, eles eram como videntes. As pessoas tinham isso porque Deus comunicava e revelava através dele, e eles manifestavam isso, eles falavam sobre isso. Então o profeta, ele fluía naquilo que era o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então é algo que é maior do que somente o dom de profecia. O dom de profecia é algo que é entregue, a gente vai falar mais à frente, amém? Então, o profeta, naquilo que Deus te chamou, se você tem esse chamado a profeta, você precisa ser discipulado nessa área também. Você precisa andar com pessoas que fluem nisso. Quem lembra aqui de Saulo Mato que teve aqui? Saulo Mato, né? Ele é pastor? Como é que é o nome? Ele é profeta. Pastor, profeta, ungido e apóstolo Paulo Mato. Ele fluiu de uma forma assim que muitos chegaram e falaram: olha, cara, foi diferente. Foi algo... Por que ele está fluindo nesse nível de profecia e muitas vezes nós não nos encontramos neste lugar? É porque ele está se colocando disponível. E existe uma diferença que é fluir nos dons e amadurecer no conhecimento a respeito do dom que você se manifesta em você. E nesse caso, eu estava conversando com a Eliane, ele passou um tempo na casa de Eliane, e ele começou a perguntar a ele, como que Deus comunica você? Como que você sabe o nome das pessoas? Como que você sabe o que está acontecendo? E é exatamente preciso, exatamente preditivo? Ele falou assim, eu simplesmente sei. Não é um esforço, é algo que é comunicado, simplesmente, parece que eu sei, existe um esforço sobre isso. Mas quando você chega nesse nível de maturidade e conhecimento, é porque você caminhou com alguém que flui nesse nível. E assim, se você tem esse chamado, eu falo muito com a minha esposa, esse chamado profético, você precisa andar com pessoas que fluem já nesse dom. Então, fica a dica aí, busquem pessoas que fluam nesse chamado ministerial e comecem a ser discipulados, comecem a entender como ele flui, tudo isso, suga mesmo essa pessoa, não é isso? Estou falando alguma besteira? É exatamente isso. Você precisa fluir e buscar discipulado nessa área, amém? Dons espirituais também são alvo de discipulação, discipulado, amém? Discernimento de espírito. Aqui não vou me ater muito não, mas é basicamente aquela visão aberta. Toda a aparição de anjos na Bíblia, onde existe um discernimento entre o mundo espiritual, toda a visão aberta aqui, é um discernimento de espírito, é um dom do Espírito Santo. Então, esse dom, ele é muito proveitoso. Existe um amigo meu, que ele é pastor, e ele é doido para ver anjo. Olha, eu nunca vi anjo, irmãos, falo para vocês, também nunca vi demônio, e agora eu vou falar uma coisa para vocês, quem vê anjo, vê demônio. Porque, não sei se vocês sabem, os demônios são os anjos que caíram, né? Então, quando o mundo espiritual, ele é aberto aos seus olhos, né? Você vai ver essas coisas. Então, assim, eu estou muito bem onde eu estou, e não ver os demoninhos. O anjo aí, os que vê, glória a Deus junto. Mas os anjos estão todo o tempo aos nossos lados. Os anjos estão todo o tempo junto conosco. Amém? Então, aqui, ele falou o seguinte, não, eu quero ver anjo. Não tem isso não, porque a esposa dele vê anjo. A esposa dele tem visão aberta.
E aí, no momento assim, ele fala assim, existe um demônio perto de você. Ele já começa aqui, como é que é o negócio aqui? Está aqui do meu lado? Não, está onde? Não, está na sua direita. Ô, irmão, fala direito aqui, para a gente poder... fala direito para eu me armar aqui a minha guarda. E aí ele começa a falar assim, não, então, se vê demônio, não quero mais não. E aí ele já começa a despedir ao Senhor essa manifestação. Mas é um dom muito utilizado em batalha espiritual, na área de libertação. Então isso existe um fim proveitoso para o reino. Amém? Vamos passar ao próximo slide? Nessa parte de discernimento espírita existe um testemunho bem legal também, que eu gostaria de passar para vocês. Eu nunca vi, mas logo quando minha mãe se converteu, eu não sei se você conhece o meu testemunho, eu me converti numa EBF, Escola Bíblica de Férias. E nessa EBF, eu fui pelo cachorro quente, irmãos. Estava jogando bolinha de gude, minha tia e meu tio me convidaram, com meus primos. A minha tia, quero agradecer a oração dos irmãos, ela ainda se encontra na UTI ali, mas estamos passando por um processo de sermos pressionados, a aguentar o processo, mas ali nós estamos caminhando em fé, e a oração dos irmãos ela é muito importante, amém? Minha tia Morgana, ela me convidou, junto com meu tio Adriano, eles eram da Batista, na Escola Bíblica de Férias, e ali o Senhor falou muito no meu coração, eu quis entregar minha vida a Jesus, os meus pais não eram crentes, eu ficava muito na casa deles, e a partir desse momento, eu comecei a caminhar, e eles começaram a me levar ali aos cultos, a EBD e tudo mais, e eu comecei a frequentar a igreja deles em Novo México, pastor Neemias, glória a Deus pela vida dele. E ali, irmãos, a minha mãe, ela veio primeiro, ela teve um encontro com o Senhor. E a minha mãe, ela teve um encontro, e a igreja mais perto era a igreja Maranata, então eu fui para a igreja Maranata com ela, isso eu tinha uns 10 anos de idade. Na igreja Maranata existe a madrugada, e na madrugada, ali após a madrugada, existem alguns dias que o grupo de assistência faz... O quê? Está terminando? O grupo de assistência, ele faz o quê? Ele vai fazer a limpeza da igreja. E nesse momento ali, a gente chegou para fazer a limpeza da igreja, e aí a minha mãe, no momento que ela entra na igreja, ela cai de joelhos, aos prantos, assim, chorando. O que foi, mãe? O que foi? Você está vendo, filho? O que está acontecendo? Eu não vi nada. Mas ela começou a descrever, existem muitos anjos aqui ao nosso redor, aí nas cadeiras, assentados, olhando para nós. Muitos anjos, eu nunca vi isso é maravilhoso. Ela começou a adorar o Senhor, foi um momento que me marcou muito ali. Ali, irmãos, eu não vi, mas ela, com o testemunho dela, fala que até hoje é muito vívido aquela experiência que ela marcou. Logo, quando a gente começou a nossa caminhada, ela teve essa experiência, e isso nos marcou muito, amém? Agora, dons de poder é uma outra categoria. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 18, vai dizer o seguinte: porque não ousareis discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por intermédio para conseguir os gentios a obediência, por palavra e obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, a circunvizinha até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Amém? Então aqui existe o poder. Os dons comunicados e que são dentro dessa categoria, que se enquadram nessa categoria de poder, eles são visíveis. Então assim, nós temos o dom de fé, operação de milagres e o dom de curar. Esses dons, eles são dons visíveis às nossas vistas, algo acontece. O dom de operação de milagre é um dom que ele é ativo, ele é produzido a partir de uma palavra liberada, a partir de obedecer a palavra de Deus. Então ele é ativo, e um milagre acontece. A gente pode perceber na nossa Bíblia, na palavra de Deus, vários momentos onde isso acontece. A abertura do mar vermelho, a multiplicação dos pães, e por aí vai, você pode perceber e lembrar de vários outros. Eu não vou me ater ao dons, a operação de milagres, mas precisa de uma manifestação, de uma ação nossa para que o dom aconteça, para que o milagre aconteça. Já o dom de fé não, é um dom passivo, nós recebemos o milagre, algo acontece e não depende da nossa fé, não depende de nós.
pastor Luciano Subirá gosta de ensinar o seguinte a respeito do dom da fé. Ele não é uma fé que nós temos. A fé que nós temos é a fé que nós cremos no Evangelho, cremos na cruz e tudo mais. Mas não é essa fé que ele está falando. A fé que ele está falando é uma fé emprestada, é uma fé adicional. E essa fé é algo que vem do Espírito Santo. Vamos abrir um exemplo na Bíblia. Daniel 3. Ali são os amigos de Daniel na fornalha. 3:16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente à tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aí. Vocês sabem a história dos amigos de Daniel na fornalha, amém? Eles não adoraram lá o Deus lá e acabou que foram lançados, né? Foram julgados ali e lançados à fornalha. Só que eles direcionam essa palavra ao rei: olha, nós não vamos nos dobrar, e nós confiamos no nosso Deus. Nós temos fé que Deus vai nos livrar dessa situação. Nós temos fé que Deus vai nos livrar dessa circunstância. Porém, ó rei, se Ele não livrar, ora, que fé é essa? Porque tem hora que você crê, tem hora que você não crê. Já viu alguém assim? Não, eu creio que Deus vai curar, mas se não curar, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Não é assim? A nossa fé, às vezes, ela é limitada. Por muitas vezes ela é limitada. Porém, existe o dom de fé, onde o Espírito Santo ele nos comunica algo. E essa fé emprestada é uma fé adicional. Ela independe da fé daqueles 3 rapazes. É uma fé que vem de Deus. É uma fé especial. E algo aconteceu ali. O que aconteceu ali? Foi proveitoso ao reino de Deus. Porque nem o fio de cabelo foi tostado daqueles 3 rapazes. E ali, Nabucodonosor olha e fala assim: durante toda a extensão do meu império, ninguém ousa falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Então existe o quê? Um fim proveitoso para este dom. É um dom de fé. Aqui existe um exemplo na Bíblia sobre isso. Agora, dons de cura. É todo um milagre referente à cura. Não é muito difícil, né? Mas a palavra de Deus fala que se tivermos fé, levantar as nossas mãos e orar pelos enfermos, eles serão curados. Então, o dom de fé, de cura, ele é comunicado a algumas pessoas e nós precisamos fluir em fé nesse dom. Eu, por muito tempo, pedi ao Senhor esse dom, pedi ao Senhor para fluir a respeito do dom de cura. O meu nome, meus irmãos, é Rafael. Rafa é cura, El é Deus. O meu nome significa o Deus é a minha cura. Então, eu comecei a pedir ao Senhor: se esse é o meu nome, se meus pais deram esse nome, Senhor, me usa nessa área. Me usa nessa área para que eu possa fluir aonde existem as pessoas que estão passando ou padecendo necessidade, que eu possa ir lá, que eu possa orar e que que o Senhor possa fazer algo sobrenatural ali. E eu durante muito tempo comecei a orar nisso. Irmãos, falo para vocês, existe pessoas que entram na nossa vida como pessoas de oração. Um outro conselho: eu sei que eu sou novo, mas deixa eu te dar um conselho aqui. Está vindo através do Espírito Santo, estou sendo inspirado pelo Espírito Santo, então receba no seu lugar. Olha, você que tem a sua caminhada, por vezes nós esmorecemos um pouco a fé, nos levantamos, nós precisamos andar com pessoas de oração, ter pessoas próximas a nós, que nos dão uma palavra, que esteja junto conosco. E nós conhecemos uma pastora, onde Carol uma vez foi pregar numa igreja da nossa secretária, da menina que trabalha lá em casa. Ela convidou para pregar lá em Ulisses Guimarães. Irmãos, a gente se perdeu lá dentro. E acabamos que achamos a igreja. Me desculpe, irmã, agora está ouvindo certinho, né? E aí o que aconteceu? Ela começou lá a pregar, ela falou assim: eu vou na sua casa. E ela chegou lá na nossa casa e ela começou a orar.
Irmãos, ela é aquela irmã do coque, não tem aquela irmã do coque que roda, que gira? Você conhece, bebê, alguém assim? Glória a Deus. E ela sai rodando na hora que ela pisa lá em casa, né, Carol? Ela pisa lá em casa, o negócio, vai baixar, a nossa empregada já faz, começa aquele esquema, irmãos, aquele negócio. Aí a gente já começa, oh Deus, fala, não. Ela fala o seguinte, olha, e ela entregou algo para nós, e foi muito de Deus naquela época, ela entregou assim, olha, você será acometida falando para Carol, você será acometida de uma doença, essa doença não é para a morte. Você vai ficar com essa doença, a partir do momento que você for curada dessa doença, algo vai ser destravado na vida de vocês. Preste muita atenção, porque a partir do momento que algo for destravado, algo vai começar. Vai ser um novo tempo, uma nova temporada. Então, fique muito atento para o momento que isso acontecer. Não deu outra, irmãos, uma semana ela foi acometida de... Parecia que era o quê? Uma infecção urinária. O que era aquilo? Uma gastroenterite. Só que ela foi ao médico, irmãos, aquilo doía muito, ela ficava ali remoendo aquela doença ali. E aí ele foi ao médico, parece que essa doença demora mais ou menos um mês para tratar, tem que se hidratar bastante. Só que ela ficou ali 1, 2 e o negócio não passava. 15 dias, né? Aí ficou um tempo, não passava. Aí eu lembrei, irmãos, que eu podia orar, né? Eu só lembrei assim, a gente pode orar, né? Irmãos, aí eu lembrei disso. No momento que eu lembrei, podia ter sido antes, né, filha? Me perdoa, eu vou melhorar. Podia ter sido antes, mas eu peguei o óleo ali, eu ungi ela e eu comecei a orar. Irmãos, ela não levantou melhor no outro dia, mas durante a semana cessou a dor dela. Nesse momento, muitas coisas começaram a destravar. Eu estava no momento de oração ali na minha sala, no meu devocional, antes de sair para trabalhar. A minha secretária, ela sai lá do meu quarto, ela estava trabalhando lá no meu quarto, arrumando as coisas, ela sai de lá, mas sai, não tem quando a varoa, ela recebe o manto, ela já vem. Olha, senhor Rafael, Deus manda te dizer um negócio. Eu falo assim, pois não, sou todo ouvidos. Você vai ser usado no dom de cura. Eu falo assim, quem te falou isso? Não, isso não é brincadeira não. Quem te falou? Carol te falou alguma coisa? Não, é Deus que está te falando, velho. Então tá bom. Ela, então tá bom. Então tá bom, então. Então tá bom. Então fechou. É isso mesmo? É só isso? É só isso. Então tá bom. Tá bom. Rapaz, ela saiu, eu falei assim, que negócio é esse? Rapaz, eu fiquei maravilhado assim, mas eu também fechei. Na hora que ela falou, eu fiquei assim, não, então tá bom então. Mas eu fiquei, cara, que negócio é esse? Que doideira é essa? É isso mesmo, Senhor? Eu estava lendo aquele livro de Paul Young-Cho lá, que é o da oração. Não é a quarta não, que esse é best-seller dele. Chave do Avivamento, oração é a chave do Avivamento. Eu estava orando, lendo ele, e aí justamente veio essa palavra dela, assim, eu falei assim, eu comecei a orar ao Senhor, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Mas eu não comecei a fluir de imediato, mas eu recebi aquilo em fé, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter fé e vou fluir nisso. Irmãos, foi algo maravilhoso. Eu sei que já deu o horário aqui, só vou terminar nesse testemunho, não vai dar outro grupo, tá, pastor Marco? Nem sei onde ele está. Tá, pastora Valéria, vou finalizar. Mas, o que aconteceu nessa semana? Algo maravilhoso assim. Primeiro, na semana que ela falou isso, a minha tia, ela entra numa UTI, com hemorragia na cabeça, e ela fica ali durante um tempo, ela fica ali durante um mês mais ou menos, né? Mas no momento que ela entra ali, ela entra já para uma cirurgia rápida, grave, e ela chega ali já num estado bem complicado, já entra para a cirurgia, abre a cabeça e começa ali os trâmites ali. Irmãos, dentro de uma UTI é bem difícil o acesso, né? Ainda mais no lugar que é de cirurgia ali e tudo mais. E eu lembro que algo aconteceu, nós todos fomos ali em família, nós começamos a ficar ali no Hospital Praia da Costa, nós começamos a orar, ficamos com um culto ali na frente durante um bom tempo. E eu lembro que ela fez a cirurgia, e logo depois da cirurgia, no outro dia eu fui trabalhar, meu escritório é atrás do Hospital Praia da Costa.
E o meu primo, que é médico, ele acompanhou toda a cirurgia da mãe dele. Ele ficou ao lado dela, ele ficou ali conversando com os médicos, entendendo o que estava acontecendo. E nesse momento, ele, como linha de frente ali, ele assumia muita coisa e não repassava para a própria família. Para quê? Para não alarmar muito, né? Entre os médicos ali existe algo que é mais sincero, mas começa a fazer um filtro para a família. Então assim, ele assumia muita coisa, então existia uma carga emocional muito grande com ele. Ele não estava operando a mãe, mas ele estava ali acompanhando a equipe médica, porque ele é ortopedista, não tem nada a ver com o que ela estava sendo operada. Mas ali era um amigo dele de São Paulo, um cara bom aí e tal, que veio atender a mãe. Ele chegou e aí ele conversando sobre muitas coisas. De manhã, no outro dia, ele me manda uma mensagem: Rafa, onde você está? Eu falei assim: estou aqui no escritório, às 10 horas da manhã mais ou menos. Cara, por favor, vem aqui para o hospital. A minha mãe está tendo uma intercorrência, eu acho que ela pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Eu não sei mais o que fazer, a equipe não sabe mais o que fazer. Eu falei assim: não, peraí que eu estou indo. E aí eu cheguei ali no hospital, graças a Deus, irmãos, naquele momento eu tinha o livre acesso ali para poder entrar. Eu consegui entrar ali. No momento que eu entrei ali, ela estava toda estribuchando, toda tendo um momento ali, estribuchando, fala? Convulsão, estava tendo uns negócios ali. Tinha umas 5 pessoas na cama dela ali. Tinha um médico da UTI, meu primo atrás. Eu falei: Davi, irmãos, vou ser sincero para vocês, eu não sabia o que fazer. Eu sei lá o que tinha que fazer. Eu comecei a orar pela equipe médica. Eu vou orar. Davi, vamos orar aqui comigo. Aí Davi começou a orar. Eu comecei a orar também assim pela equipe. Senhor, traz sabedoria a essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eles são linha de frente, que as suas mãos possam estar nas mãos dele, que o Senhor possa estar guiando o Espírito Santo de Deus. E comecei a orar. Acabou-se as palavras, irmãos. Acabou-se as palavras, cessou a palavra da minha boca. E eu lembrei daquele momento onde Moisés estava ali, estava Josué ali no vale, lutando, guerreando com o povo, e Moisés estava ali com as suas mãos levantadas. E eu fiz o quê? Eu levantei as minhas 2 mãos e fiquei orando em línguas. Fiquei orando em línguas e o Espírito Santo falando, eu em fé, o Espírito Santo está intercedendo junto ao Pai, algo vai acontecer. Fechei meus olhos e continuei orando. Irmãos, os meus ombros estavam doendo muito já, mas eu estava com as mãos levantadas. Nesse momento, Davi nem estava orando mais, Davi já estava preocupado. Davi estava lá junto com a médica da UTI, tentando achar a dosagem, sei lá o que era aquilo. E eu ali aflito, o que está acontecendo aqui? E eu fechando os olhos, aí de repente a médica da UTI falou assim: graças a Deus, estabilizamos. Estava algo assim, parecia que o coração dela ia estourar. E aí ela conseguiu. Aí nisso que aconteceu, eu abri os olhos, eu olhei assim, Davi saiu, meio chorando. Ele me deixou sozinho aqui. Eu já falei: rapaz, o que esse cara está fazendo? Na época de Moisés, os irmãos ficaram ajudando lá. O vaso está fora da visão total. Eu falei: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Saí, eu fico com as mulheres arrumando a cama, né, porque ela bagunçou muito. Aí eu perguntei para a mulher assim: o que aconteceu? Que tá bem? Tá melhor? Tá tudo certo? Ela falou assim: olha, eu não posso te dar detalhes de nada, tá bom? Eu só posso dar detalhes, quem dá detalhes é a médica do plantão, e é só para a família. Tudo bem, eu posso orar por você? Pode. Eu orei por você, saí, orei pela minha tia, despedi. Irmãos, ela não foi curada na hora. Tempos depois, eu recebo testemunho do que aconteceu naquele dia, mas ela não foi curada na hora. Depois de um mês, a minha tia sai andando, sai falando da UTI, coisa que muitos médicos falaram que não ia acontecer. Ela sai. Depois de um mês ela faz. Não, foram 1 mês ou 2 meses? Foi 1 mês. Ela saiu. Tempos depois, na casa deles que eu fui, o meu primo, a minha prima me falou o seguinte: Rafa, o que aconteceu aquele dia foi muito forte. A minha mãe quase faleceu aquele dia. Quase houve uma parada cardíaca. E eu: é mesmo? Não é você, mas algo aconteceu naquele dia que não foi a equipe médica, nada aconteceu, mas houve um número que Deus comunicou para mim, e eu passei para a médica da UTI, Davi falando, que é um número da dosagem, e nesse número eu falei para ela, quando botou, isso aconteceu. Houve uma palavra de conhecimento junto com o dom de cura. Na verdade, palavra de sabedoria, né? Que ele comunicou, ele deu um conselho. Eu falei: glória a Deus por isso.
Então, para edificar, aí eu contei o testemunho da secretária, ela falou assim, não, e a gente está testificando isso porque isso é verdade, e eu tenho tentado fluir nisso. Acho que o nosso tempo já deu, existem outros exemplos, não vai dar para a gente falar sobre outro grupo, vamos colocar em pé. Pastor Marco me perdoa, na próxima eu tento fazer um resumo maior, né? Amém. Espero, irmãos, que vocês tenham sido edificados na palavra do Senhor. Convido vocês a fechar os olhos, vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque o Senhor se manifesta através do seu povo, Pai. Nos ensina, Senhor, a fluir através daquilo que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, muito obrigado pelo seu agir no nosso meio. Nos ensina, Senhor, a nos relacionar melhor com o Senhor, a ter maior profundidade a respeito dos dons, a ter maior conhecimento a respeito dessas coisas. Pai, agora nos despeça em paz aos nossos afazeres, para que logo mais estejamos aqui celebrando conosco, contigo hoje à noite. Pai, em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam repousadas sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz.